A Bíblia não chegou até os dias de hoje por acaso. Ela atravessou séculos, impérios, guerras, perseguições e mudanças profundas na história humana. Muito antes da imprensa, muito antes da internet, muito antes da produção em massa, seus textos já eram copiados à mão, preservados por comunidades inteiras e transportados entre povos, línguas e continentes. E talvez a pergunta mais impressionante não seja apenas como ela foi escrita, mas como conseguiu sobreviver por tanto tempo. Neste vídeo, você vai entender como a Bíblia atravessou o tempo e chegou até nós. Ao contrário do que muita gente imagina, a Bíblia não surgiu de uma vez só, nem foi escrita em um único momento da história. Ela foi sendo formada ao longo de muitos séculos, em contextos diferentes, por autores diferentes e em realidades muito distantes umas das outras. Seus textos mais antigos nasceram no mundo do Antigo Oriente Próximo, em regiões marcadas por desertos, reinos, conflitos, exílios e tradições orais muito fortes. Antes de existir como um livro reunido, a Bíblia existiu como escritos separados, preservados por comunidades que consideravam aqueles textos importantes demais para serem esquecidos. Alguns desses textos foram escritos em hebraico, outros em aramaico, e mais tarde, parte importante do Novo Testamento foi escrita em grego. Isso já mostra uma coisa importante. A Bíblia não é o produto de uma única época congelada no tempo. Ela atravessou culturas diferentes desde a sua origem. Hoje, qualquer texto pode ser copiado em segundos. Mas durante quase toda a história humana, preservar um texto era um trabalho lento, manual e extremamente delicado. Antes da imprensa, cada cópia exigia tempo, atenção e disciplina. Escribas copiavam textos linha por linha, palavra por palavra, em materiais como papiro, pergaminho e, mais tarde, códices, que já se aproximavam do formato de livro. Esse processo era trabalhoso, caro e vulnerável. Um incêndio, uma guerra, uma invasão ou simplesmente o desgaste do tempo podiam destruir anos de esforço. E é justamente aqui que a sobrevivência da Bíblia começa a se tornar impressionante, porque para continuar existindo, ela precisava ser constantemente copiada, lida, transmitida e protegida. A Bíblia não sobreviveu apenas porque alguém decidiu guardar documentos antigos. Ela sobreviveu porque existiam comunidades inteiras que liam, ensinavam, preservavam e transmitiam esses textos de geração em geração. No mundo judaico, os escritos considerados sagrados eram lidos em contextos comunitários, ensinados e copiados com extremo cuidado. Mais tarde, no cristianismo primitivo, cartas, relatos e testemunhos começaram a circular entre comunidades espalhadas por diferentes cidades do Império Romano. Isso significa que a preservação da Bíblia não dependia de um único lugar. Ela já existia em circulação, e essa circulação foi uma das razões pelas quais seus textos conseguiram resistir ao tempo. Quanto mais comunidades possuíam esses escritos, maior era a chance de eles sobreviverem. Outro passo decisivo para a sobrevivência da Bíblia foi a tradução. Quando um texto fica preso a uma única língua, seu alcance também fica limitado. Mas quando ele é traduzido, seu futuro muda. Um dos momentos mais importantes dessa trajetória aconteceu quando textos do Antigo Testamento passaram a circular em grego, uma língua amplamente conhecida no mundo mediterrâneo. Mais tarde, o latim também se tornaria central na transmissão bíblica, especialmente dentro do mundo cristão. E com o passar dos séculos, novas traduções ampliaram ainda mais o alcance das Escrituras. Cada tradução não representava apenas uma mudança de idioma, representava uma nova chance de sobrevivência, uma nova ponte entre o texto e um novo povo. Mas sobreviver por séculos nunca foi um processo tranquilo. A Bíblia atravessou impérios que surgiram e desapareceram. Passou por períodos de perseguição religiosa, conflitos políticos, guerras e destruições que poderiam ter apagado inúmeros textos antigos da história. Bibliotecas foram perdidas, cidades foram invadidas,
povos foram dispersos, manuscritos desapareceram, e ainda assim, o texto continuou reaparecendo em novas cópias, novas comunidades e novas regiões. Isso não significa que o processo foi simples ou perfeito. Significa que a transmissão foi resiliente. Em vez de depender de uma única peça ou de um único arquivo central, a Bíblia foi sobrevivendo em uma rede histórica de preservação. Com o passar do tempo, a história da Bíblia também passou a ser a história dos manuscritos. Quanto mais cópias antigas eram preservadas, mais era possível comparar textos, identificar semelhanças, diferenças de transmissão e reconstruir com maior precisão o caminho percorrido por esses escritos. Manuscritos antigos se tornaram testemunhas silenciosas da longa jornada bíblica. Eles mostravam que esses textos não eram invenções modernas, mas documentos transmitidos ao longo do tempo. E embora os originais não tenham sobrevivido, a existência de manuscritos e tradições textuais permitiu que a Bíblia continuasse atravessando os séculos. Durante muitos séculos, cada cópia exigia trabalho manual. Mas isso mudou radicalmente com a imprensa. A possibilidade de reproduzir livros em escala transformou a circulação de textos no mundo inteiro. E com a Bíblia, isso não foi diferente. O que antes dependia de escribas, oficinas e reproduções lentas, começou a ganhar uma nova velocidade. A impressão não criou a Bíblia, mas ampliou enormemente sua capacidade de alcance. A partir daí, ela deixava de sobreviver apenas em comunidades específicas e começava a ocupar um lugar muito mais amplo na vida social, religiosa e cultural de diferentes povos. Depois da impressão, a trajetória da Bíblia ganhou uma escala cada vez maior. Traduções se multiplicaram. Novas edições surgiram. Missionários, estudiosos, religiosos e comunidades espalharam o texto por regiões cada vez mais distantes. A Bíblia passou a circular em idiomas locais, alcançando povos que antes não tinham acesso direto a esses escritos. E com isso, ela deixou de ser apenas um livro antigo, preservado em centros religiosos ou bibliotecas, para se tornar um dos textos mais difundidos da história humana. Séculos depois de seus primeiros escritos, ela continuava sendo lida, impressa, traduzida e carregada para novas culturas e novos continentes. Quando olhamos para uma Bíblia hoje, é fácil esquecer a distância histórica que existe entre esse objeto e os seus primeiros textos. O que hoje parece comum passou por uma longa cadeia de escrita, cópia, tradução, preservação e transmissão. Ela atravessou o tempo porque nunca ficou parada. Foi lida, ensinada, discutida, copiada, traduzida e preservada por séculos. Sobreviveu não porque o mundo foi fácil com ela, mas porque a sua transmissão foi contínua. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão impressionante. Antes de ser um livro presente em casas, igrejas, bibliotecas e aplicativos, a Bíblia foi uma longa jornada histórica. A Bíblia atravessou séculos, impérios e guerras. Passou por desertos, reinos, perseguições, traduções, manuscritos e revoluções na forma como o conhecimento circula. E mesmo depois de tudo isso, ela continua presente. Mais do que um livro antigo, a Bíblia se tornou um dos maiores exemplos de preservação e transmissão textual da história humana. E talvez seja por isso que sua trajetória continua despertando tanta curiosidade até hoje. Porque antes de chegar até nós, ela precisou sobreviver ao próprio tempo. E essa, por si só, já é uma história extraordinária.